certo, né? Tipo, para fazer um ETF. Só que, assim, você montou, né, cara? O ETF vai ficar lá, né? Você não vai, agora eu vou tirar gente, já deu, já essa estratégia não para mais em pé, vamos desligar, né? Então, talvez até dê, né? Não sei, mas eu acho que não é muito o ideal, né? Qualquer, qualquer coisa que seja lógica, né? Que você consiga transformar aquilo de certa maneira num algoritmo, né, numa regra, num investimento baseado em regra, você pode transformar num ETF. Eu vou dar um exemplo assim de um dos índices que a gente tem, que é o índice que dá suporte ali para um ETF chamado Elas 11. Esse foi um dos primeiros ETFs que a Teva criou. Ele é gerido pelo Banco Safra e ele tem uma regra que ele só seleciona empresas cuja as diretorias, os cargos de direção sejam majoritariamente compostas por mulheres, né? E para fazer esse índice, a gente faz a leitura de todos os documentos das empresas, FRE, etc., para ver ali qual é a proporção de mulheres em cargos de liderança e seleciona aquelas empresas que têm mais percentual de mulheres em cargos de chefia, né? Antes de começar o episódio, eu quero te fazer uma provocação. Será que você está aproveitando o verdadeiro potencial da renda variável na sua estratégia? A Sacre preparou um conteúdo exclusivo que te ajuda a entender como se posicionar melhor nesse mercado com estratégia e equilíbrio. O link está aqui na descrição. Salva agora e confere depois do episódio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. O tema hoje é mercado de ETFs brasileiros e as soluções da Teva Índices. Um tema que eu já gostei, na hora que o Elion falou aqui, eu já gostei, porque envolve aquele mercadinho que a gente adora, né, Elion? Mas E tem eu, renda fixa também, e viu, renda cara? fixa também. Oh, Tem beleza, renda, beleza, tem de beleza, tudo. beleza. Hoje eu vou tirar dúvidas aqui, hein, pessoal. E com a presença do João Paulo Fernandes, que veio direto. Faria Limer? Faria Um pouquinho, Limer? Faria Lime, Faria, vamos falar a São Paulo, verdade. Faria né? Limer? Não dá para defender, né? Muito bom, muito bom. Que vai falar pra gente um pouco sobre o mercado de ETFs e como a empresa se diferencia no mercado, né? Os índices que já estão rodando. Acho que vai ser bem legal, tá, pessoal? Tô empolgado com esse episódio. De volta pra gente, pra gravar com a gente aqui no Ouviu Investiu, Hélio Ranieri, CEO da Sacre. Tudo bem, Hélio? Tudo bom, cara. Você tem que me ensinar aqui agora, porque eu tô até com medo de não aparecer aqui na câmera por causa do microfone novo, né? Estamos estreando, né, Ângelo? Estamos estreando, mas Manda um você abraço já... pro Elton, né, que cutucou a Eltinho, gente lá. Falei, aí, Elton, aí, ó, o microfone tá... Obrigado, viu, Elton? Valeu, Obrigado, viu? valeu. Você é a prova viva e atual de que o santo de casa não faz milagre, né, Flavião? Eu e o diretor estamos há 2 anos aí. Por aí, né? Churaminho. O Eltim chegou e falou: Elião, não Que dá, a não dá, não dá. empresa é, né, como fala? Bom, vamos Botou. ver se os caras vão fazer 100 episódios. Austera, É, isso obrigado pela palavra. Tava aqui assim, cara, não, depois de 100 episódios eu penso no microfone. Os caras fizeram 100 episódios. Falei, achou puta, que velho, não, então, que não chegaria, né? aí chamei um colega meu que o cara tem 500 mil seguidores lá e falou, pô, velho, esse microfone aí. Eu falei, rapaz, então agora eu vou ter que comprar um. É, Eltinho, obrigado, cara. Obrigado, 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 Mas obrigado. queria agradecer o João pela presença aí, o João Paulo. E passar a Tudo bola. bem, João? Tudo ótimo. Obrigado, cara, pelo tempo aí, Eu que agradeço a oportunidade. Legal, né? O mercado que ele trabalha, né, Leão? Cara, Professor, hein? um negócio diferente, né? Bem diferente, bem diferente. Pouca gente fazendo índice aqui no Brasil ainda. Então, legal. Vou fazer umas perguntinhas boas aqui. Pessoal, antes de entrar na pauta, aqueles recadinhos de sempre. Se você é bem-vindo aqui no Ouviu Investiu, ano 3, temporada 2, episódio 108, 109. Bem-vindo, seja bem-vindo, né? Se inscreva, ativa as notificações. A gente gosta quando vocês chegam e ficam, e é o que tá acontecendo. Sempre fala aqui, velho, a gente tem o pace ali de crescimento do canal, que tá religiosamente ali mês a mês. Sim, tá bacaninha, e graças a vocês que estão chegando aqui, ficando, se inscrevendo, sinal que estão gostando. Então, é o meu convite, obrigado já de antemão, tá? E aí, se tiver alguma dúvida no decorrer do episódio, quiser saber mais sobre ETFs ou ETFs, né? Às vezes eu falo ETFs, às vezes eu falo ETFs, pode deixar aqui no... Que é um pouquinho mais chique, né? Porque eu falei, ó, já tomei um puxão de orelha aqui, depois eu te conto nos bastidores, por causa do inglês, que eu não quis gastar meu inglês, né? E deixa aqui nos comentários do episódio ou nas redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos. A gente tá com perfil ativo em todas as redes sociais e você acha a gente por lá também.
E aí, lembrando que o Ouviu Investiu, além do YouTube, ele é veiculado nos principais aplicativos de podcast, né? Então, Spotify, enfim, você ouve a gente também ali na hora da corridinha, no trânsito, né? Sempre com muita atenção. E vou deixar o link aqui também para você abrir sua conta também no BTG Pactual, caso queira investir com a gente, a assessoria da Sacre, nosso time está à inteira disposição. E já me comprometo, tá, João Paulo, a pegar aqui os highlights da nossa conversa e transformar num artigo bem completão lá no nosso blog sacre.digital, tá? Que já aí convido vocês para acessarem também. Ô, João, então eu queria, assim, antes da gente entrar especificamente na Teva, pô, fala um pouco sobre você aí, cara, sua trajetória no mercado financeiro. Bom, comecei no mercado financeiro desde cedo, entrei em 2015, foi o meu primeiro estágio foi no BBA, no Itaú BBA. Eu fiquei lá durante 6 anos, mais ou menos. Eu entrei na área de planejamento estratégico do banco, fiquei uns 3, 4 anos, depois eu fui para a tesouraria. Aí minha formação basicamente foi dentro da tesouraria do banco, na área de estruturação de derivativos. Aí eu fiquei alguns anos fazendo estruturação de derivativos, depois fui para renda fixa, então tocava as duas áreas meio que ao mesmo tempo. E em 2021, se não me engano, eu saí e fui para a Teva, né? A Teva era um projeto ainda relativamente recente, ela surgiu em 2019, então eu entrei ali quase que no primeiro time da Teva. E fiquei lá desde então, assim, né? Com alguns desafios diferentes dentro da empresa, mas desde então na Teva, assim. Sua formação em qual área? Eu sou formado em economia, eu me formei lá na Federal do ABC, que é uma universidade lá de São Paulo, né? Então, me formei em economia e ciências sociais, que é ciências... Lá tem outro nome, Ciências mas econômicas, né? que são eu fiz duas graduações. Eu fiz uma graduação em economia e uma que a gente chama de ciências e humanidades, que é uma ciências sociais, assim, né? Que lá tem outro nome. E aí depois eu fiz um mestrado no INSPER em economia também. Então, Pô, bacana. E legal, né? Ele já começou no fervo ali, né? Então o BBA é bem... é um negócio agitado, assim. Foi uma experiência na muito área boa. de derivativos, pô. Era divertido. Mas, pô, bem legal. Não, quando depois, né, a gente pode trocar mais conversa com o João depois nos bastidores aqui, tem bastante história, velho. Legal, bem Tem, bacana, né? Eu participava de uma área de operações estruturadas, então tudo que não era padronizado ali do banco passava pelo meu time. Então era... Uhum. Ali você tinha um time e tal, chegou a liderar o pessoal. Não liderava muita gente não, era bem no começo da minha carreira, né? Então não tinha. Tinha os outros analistas ali que a gente acabava ajudando e tal, mas nada... Trocando figurinhas ali, né? Mas cresci bastante ali, então foi uma excelente escola. Beleza. Léo, eu não sei se a gente fala da Teva já, ou se a gente fala um pouco desse mercado de ETF. Eu acho que melhor, né, para pôr todo mundo na mesma página, né? Eu confesso, né, que assim, mesmo sendo assessor de investimentos, assim, toda conversa com o João que eu tenho, eu fico lá, cara, mas como é que aprendizado. funciona isso aqui? Porque realmente é um mundo meio... A gente trabalha com ETF na ponta, né? Mas cara, mas como que esses caras montam isso aí, né? Como é que funciona? Então, assim, toda hora eu fico importunando ele lá, tirando dúvida, né? Porque realmente é um mercado diferente, cara, assim, é bem fora do padrão nosso ali de usual, né? E é um mercado que está crescendo ainda no Brasil, mas assim, bem nascendo, né, João? Né? Ainda é incipiente, comparado com o que aconteceu no resto do mundo, né? O mercado brasileiro ainda é muito pequeno. Quando você olha o mercado de fundos no Brasil, né, ETF representa 0,8%, 0,7% do mercado de fundos. Ele é pequeno ainda. Apesar do crescimento estar bem exponencial, assim. Mas é um exponencial no começo da curva, então ele está bem... E só para fim de comparação, Estados Unidos, Europa, quantos Estados Unidos, quando você olha fundos de equities, né, de ações nos Estados Unidos, mais de 50% já está indexado, já é via ETF. Nossa. Então é uma diferença de meio para 50, assim. Então é bem significativo, né? Desde 2008 nos Estados Unidos você tem outflow de fundos ativos e inflow para fundos indexados. Desde então, 2008. Então, o IUM lá só cresce de ETF, né? E no mundo inteiro, assim, quando você vai olhar, estudar, assim, a evolução do mercado financeiro ao redor do mundo, Estados Unidos aconteceu isso em 2008, Reino Unido aconteceu em 2013, 10, alguma coisa assim, um pouquinho depois, Canadá, Coreia do Sul, todos tiveram um desenvolvimento meio parecido e esse desenvolvimento ele passou pelo mercado de ETFs, né? Ele foi a explosão do mercado de ETFs, assim. Entendi. E o Brasil a gente tá bem no comecinho ainda mesmo. Pô, legal. Eu acho bacana, assim, Leão, para contextualizar, e aí se eu falar e esses ETFs forem concorrentes seu, você me fala, tá? Não, eu sou pró-mercado de ETFs, assim, É, não tenho... Os dois ativos que eu mais acompanho na bolsa, e eu olho bolsa praticamente todo dia,
é justamente o Hash 11 e o Gold 11, que são 2 ETFs, né? Exatamente. Então, no Brasil é interessante, porque o ETF ele se popularizou no Brasil quando você olha alocações alternativas, que é criptomoeda, commodities, etc., Uhum. ou Que é o internacional, caso do Hash 11, né? que é o caso do Hash 11, é cripto, Uhum. e os internacionais, né? Essa foi a porta de entrada no Brasil de ETF, né? Que é o pessoal comprando o IVVB, né, de S&P, ou o SPXI lá, do Itaú, etc. China 11? Shira 11 já teve Já, também. já teve. caiu? Acho que tem ainda, não tem? Acho que tem. Não sei se tem o ET, eu sei que tem aquela família de produtos lá de Trends, que é Ah, é da discutível, XP, é verdade, é Tá. verdade. Pô, bacana. Mas então explique pra gente agora, João, pra gente ficar bem na mesma página, como que funciona, né, o mercado de ETFs e mais especificamente no Brasil, né? Como que esse produto está sendo visto pelo investidor? Tem mercado, né? O que que motivou a Teva, né? Até. Eu acho que parte digamos, do atraso do desenvolvimento do mercado brasileiro era da falta de infraestrutura para que o ETF existisse no Brasil, né? Quando você olha, no Brasil tem dois, eu acho que dá para falar isso um pouquinho depois, mas só para adiantar essa parte, existiam dois grandes provedores de índice no Brasil, que era a B3, né, que Uhum. faz os índices de small caps, Ibovespa, os famosos ali, e a Ambima, que fazia índices de renda fixa. O famoso é a família de IMAB. IMAB, verdade. 5, 5 mais, etc. E você não tinha nenhum outro player ali fazendo índice para desenvolver o mercado. Então, por mais que tivesse demanda para ETF, você não tinha a matéria-prima para fazer o ETF, que é o índice. Então, a Teva ela surgiu com essa ideia, né? Ocupar esse espaço de um provedor de índice independente que olhasse todas as classes de ativos e fizesse coisas de fato mais sofisticadas ali, que saísse do que já existia, né? Uhum. De fato, o índice ele é o coração do ETF, né? É o que faz o produto funcionar. Então, se você não tem um provedor de índice criando essas estratégias novas, o mercado ficou um pouco mais atrasado, né? Então, a gente agora está conseguindo alcançar de novo, né? Uhum. O mercado de ETFs, então, se puder explicar pra gente, Sim. todos são listados em bolsa, né? Sim, falar um pouquinho então do que é o ETF, né? Que eu O acho que produto mais... ETF, né? Acho que é legal. O ETF ele é um fundo de investimento como qualquer outro, assim. A diferença do ETF é que ele está listado na bolsa. Então, essa é uma das diferenças, né? E a segunda diferença é que ele é uma casca. O ETF ele agrupa uma série de ativos dentro dele, de qualquer tipo de ativo. A gente conhece os ETFs de bolsa, então os ETFs que colocam ações dentro, coisas do tipo. Mas você pode ter um ETF que tem criptomoeda dentro, que tem debenture dentro, que tem qualquer coisa. Então, na prática, o ETF ele só é uma cesta de ativos. É como se você fosse no mercado, comprasse várias coisas e botasse uma sacola, né? Aquela sacola ali é Cesta básica, assim. Exato. O ETF é a mesma coisa, né? Ele agrupa ali uma série de ativos com base em qualquer regra que você tem, né? Então, você tem ativos, vou fazer um índice de bolsa brasileira. Você vai, todas as empresas que começam com a letra A, você bota lá dentro. Isso pode virar um ETF. Deve, né? A minha queridinha tá aí no meio da nossa. Então, o ETF ele é uma cesta, ele vai agrupar uma série de ativos. Tá? Isso que é interessante, que eu falo que nas conversas com o João, eu fico assim, cara, mas pode fazer qualquer coisa. Ele fala, desde que você consiga, né, criar uma regra, essa regra seja, né, medida e replicável, né, João? Exatamente. As restrições que a gente tem no Brasil, que em alguns lugares do mundo já foram, eu não vou nem dizer superadas, porque eu não acho necessariamente ruim elas serem do jeito que são, tá? Mas que já avançaram um pouco mais ali, é que no Brasil o ETF ele ainda é passivo, né? Ele ainda é indexado. Então você precisa de um índice para ele funcionar. E isso traz muita transparência também para o investidor. Eu particularmente acho muito bom. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, você tem ETFs ativos que não têm tanta transparência. Eles funcionam como fundos listados em bolsa, fundos abertos listados em bolsa, mas que você não tem o investidor não tem muita certeza do que está dentro daquele fundo, sabe? No Brasil, não. Você precisa ter um índice de referência por trás. Lá ele não tem referência no índice. Não necessariamente. Pode ser que tenha, pode ser que não. Tem tipos diferentes, né? Fora do Brasil existem ETFs ativos, por exemplo. Mas entrando numa parte mais técnica, né, o ETF nada mais é do que um fundo de investimento listado em bolsa e com condomínio aberto, né, que cria e destrói cota a qualquer momento. Então é basicamente isso, assim, você está pegando um fundo lá tradicional que vocês ofertam ali via plataforma, você está listando ele na bolsa, está disponível para qualquer um. Legal, né, Hélio? Curioso, Não, né? é legal. Assim, vou até pegar um caso, né, que uma vez eu perguntei, mas de novo, né, insistindo nesse tema. Mas, cara, pode ser, né? Não, pode ser com a letra A, pode ser com a letra C, pode com o que você quiser, né? Até você falou uma vez, falou, cara, tem fundos que só investem em empresa de valores cristãos, né? Aí eu falei, cara, não é possível. Aí depois eu fui pesquisar.
E de fato eu achei lá, tinha uma que inclusive que era, se não me engano, CATH, católico, tipo assim, de católicos. E eu falei, mas cara, como que esses caras foram, né? E aí eu fui dar uma pesquisada, e lá nos Estados Unidos tem tipo como se fosse a nossa CNBB aqui, né? A Confederação? Confederação dos Bispos lá dos Estados Unidos, que eles pegaram alguns temas específicos lá, né? Eu sou contra, sei lá, trabalho escravo, eu não lembro certinho lá, mas tinha uma série de listas assim. Uhum. E as empresas que assinaram assim, não, eu estou de acordo com essa regra aqui. Aí então assim, é um critério, né? Essas empresas que assinaram faziam parte do índice, né? Não sei em que peso, né? Mas assim, era mais ou menos uma das regras quando eu fui pesquisar. Basicamente, qualquer, qualquer coisa que seja lógica, né? Que você consiga transformar aquilo de certa maneira num algoritmo, né, numa regra, num investimento baseado em regra, você pode transformar num ETF. Uhum. Eu vou dar um exemplo assim de um dos índices que a gente tem, que é o índice que dá suporte ali para um ETF chamado Elas 11. Esse foi um dos primeiros ETFs que a Teva criou. Ele é gerido pelo Banco Safra e ele tem uma regra que ele só seleciona empresas cuja as diretorias, os cargos de direção sejam majoritariamente compostas por mulheres. Né? E para fazer esse índice, a gente faz a leitura de todos os documentos das empresas, FRE, etc., para ver ali qual é a proporção de mulheres em cargos de liderança e seleciona aquelas empresas que têm mais percentual de mulheres em cargos de chefia. Né? Caramba. Já tô Manda fazendo bala, pergunta não, já, cara. manda Desculpa bala, aí. porque eu tô lendo aqui vou ficando. Por exemplo, eu tô com uns 15 listados aqui. Eu já quero saber onde que eu vou ver a cotação desse. Eu sou um cara grafista, né? Então já quero. Bom, onde que tá os índices da Teva aí pra eu dar uma olhada? Eu ia perguntar justamente isso, dos que vocês fizeram, assim, que tem mais populares, vamos dizer assim, ou que tem mais volume alocado, não sei, né? Mas eu acho que o mais popular que o investidor nosso vai chegar, esse eu já ouvi falar, cara, que foi vocês que criaram. É difícil, a gente já tem bastante, talvez eu nem lembre de todos aqui de Não, cabeça. os principais. Mas tem alguns que marcaram, assim, eu acho que a Tev marcaram o mercado, tá? Porque a gente lançou por exemplo, alguns anos atrás com o BTG, que é o DEB11, DEBB11. Foi o primeiro ETF de debêntures do Brasil. Assim. Foi uma super revolução, porque não existia. É uma classe de ativo super difícil de trabalhar ali, tanto do ponto de vista de gestão, né? Não é trivial negociar, etc., quanto de criar o índice, porque, de novo, não existia, os dados não eram tão bem estruturados, etc. A gente quebrou essa barreira e lançamos o primeiro, assim, e foi só recentemente que a gente teve outros ETFs de debêntures listados na bolsa, assim. E o DEB11 hoje ele tá super bem, com uma captação muito boa, etc. Tem cliente nosso no DEB11. Tem. Não, eu sou muito fã, assim, do produto, porque, ó, poxa, você coloca uma cesta de debêntures com bastante qualidade, super diversificado, a um preço super acessível, ele custa, acho que 60 bases, assim, por ano, e com uma liquidez de bolsa, né? E transparente pra caramba. Muito bom. Como que fica a relação com o mercado, ô João? Geralmente o mercado te demanda o índice ou vocês desenham o índice e oferecem para o mercado? O ETF, ele funciona, ele é um produto que ele demanda várias partes, né? Vários players para ele funcionar. Você tem basicamente ali, como qualquer fundo, o administrador, você tem o gestor do fundo, você tem o provedor do índice e você tem um market maker. Tá? São os grandes atores que fazem esse negócio funcionar bem. Tá? Então, da posição do provedor de índice, né, que é o que a Teva faz hoje, por exemplo, a gente tem como cliente os gestores. Então, os gestores demandam os índices, né, para serem os índices de referência desses fundos. E o papel do gestor no ETF é replicar o índice de referência. Então, a Teva faz o índice, o gestor replica, e o market maker, que é um banco contratado ali, uma corretora, um banco contratado. No Brasil você tem poucos players, o BTG é o maior hoje no Brasil que faz isso, inclusive, dando liquidez para aquele produto no mercado secundário. Então vocês não chegam a fazer apostas assim, né? Um belo dia vocês tiveram um brainstorm lá e falou, pessoal, vamos criar esse ETF aqui, ver esse índice e ver o que A gente acontece. Não, assim, no geral não. É muito complicado criar um índice, João Paulo. É muita matemática, é muita física, é muita lógica. O que tá por trás, assim, na prática? É bem difícil. Eu quero aprender, né? Querendo aprender ao vivo. Criar um índice, no geral, não necessariamente é difícil. Criar um índice que funciona porque demanda... Existem estratégias que são temporárias, que elas não funcionam de uma maneira perene, né? Então, você precisa... Tem estratégia que funciona você indexar e tem estratégia que não, né? Tem estratégia que são mais market timing, assim. Então, isso talvez não faça tanto sentido. Você pode tentar capturar isso via alguma regra no índice e tal, mas aí você tem que ser criativo, né?
Mas basicamente demanda muita matemática, muita análise de dados também, porque no final das contas você parte de uma ideia financeira. A gente fala lá que a gente tem um time formado de cientistas financeiros, assim, você parte de regras financeiras, e essas regras elas têm que dar origem, esse arcabouço de finanças ele tem que dar origem a regras de seleção de ativos e ponderação de ativos para que você cumpra teu objetivo de investimento, né? Então é meio que isso. Só que, pô, imagina, você tá indexando o mercado inteiro, então você tem que ter acesso a dados de todo o mercado, saber tratar esses dados, etc. Calcular o preço disso tudo. É bem complexo, assim, não é? Na verdade, No final do dia. não vou falar que é inimaginável, porque vocês imaginam isso todos os dias, mas para mim é. No final do dia, o índice ele é uma intersecção entre o mundo de finanças e o mundo de tecnologia. Tá? Então, se você não tem tecnologia, você não consegue dar a precisão e a velocidade que o índice demanda. E se você não tem a parte de finanças, você não consegue criar teses que façam sentido também, sabe? Tem teses que são triviais. Você pode falar, poxa, eu quero fazer um ETF que investe em empresas do setor, sei lá, de commodities. Existe, é mais simples do que fazer uma regra, por exemplo, de empresas com algum ETF que seja fatorial, né? Pô, eu quero fazer um ETF de momentum. Poxa, O jogo 11 foi um ETF de momentos. Teve. Não, e o momento, Momento que eu o digo, indicador. de momento, fator, indicador, né? Esses o fatoriais, fator. assim, né? Que são os smart betas lá fora, né? Que o pessoal conhece como smart beta. E aí demanda bastante conhecimento de finanças porque não são regras tão triviais, né? Quando você vai aplicar... Esse foi até um caso interessante, assim, porque quando a gente criou alguns índices fatoriais, a gente estudou muito as metodologias lá de fora, né? E quando você aplica uma metodologia de momentum, de fator da Bolsa Americana no Brasil, não necessariamente ela vai funcionar, sabe? Então tem as jabuticabas brasileiras que você precisa também vencer. Tá até aqui, eu li agora, Eliel, no site, tecnologia aplicada na criação de estratégias de investimentos confiáveis, né? Replicáveis e focadas no mercado brasileiro. Tem que ser replicável, né? Exatamente. É que eu tô pensando aqui, né? Se, por exemplo, tem uma estratégia. Vou montar uma estratégia aqui que eu acho que vai dar certo, né? Tipo, para fazer um ETF. Só que, assim, você montou, né, cara? O ETF vai ficar lá, né? Você não vai, agora eu vou tirar Vou o. desligar o Ó, ETF. gente, já deu, já essa estratégia não para mais em pé, vamos desligar, né? Então, talvez até dê, né? Não sei, mas eu acho que não é muito o ideal, né? Mas é interessante porque no final das contas o ETF, ele pode, não necessariamente ele é uma peça em si, né? Ele é um ETF que você vai compor sua carteira inteira. Isso talvez seja nem é muito recomendado. Sim. Mas ele pode servir como building block de uma estratégia mais sofisticada. Então, por mais que você, né, se eu tenho ETFs de todos os setores, por exemplo, você vai montando carteiras que vão ponderando entre eles ali. Vamos pegar, por exemplo, o Hash 11, que eu acho que é o de cripto mais famoso, né? Se eu não me engano, cara, aí, desculpa, tá, pessoal? Agora a memória não guarda tudo. Mas se eu não me engano, ele é quase, vamos por aí, 80% Bitcoin, quase até 20% mais, né? Ethereum, não sei, tipo, vamos por aí, 19% Ethereum e 1% as altcoins, né? Imagina que a gente fala assim, não, cara, eu acho que agora as altcoins vão superar aí, né? Vão ter que crescer mais que o Bitcoin, então vamos criar um índice aí com 60% Bitcoin e os outros 40 aqui a gente vai criar uma Small regra, caps ali criar uma cripto. regra de small caps de cripto, tipo, por peso sei lá, de o market cap de cada uma, né? Então vai ficar Solana, enfim, Ethereum, e vai entrando outras, né? Aí a gente bota um corte assim, dá para criar. Aí, ó, bora? Tá, mas aí. Eu acho que você arrumou um problema com o Hélio, viu? Porque o Hélio, ele vai te oferecer algumas hipóteses, tá? de índices. Não, começa Não, mas pera lá, que agora vem a parte séria da brincadeira, porque fazer isso é fácil. Agora tem que contratar a Teva lá e tem um custo, né? Exato. Na verdade, Aliás, não só contratar a Teva, né? Tem que contratar a Teva e tem que ter uma gestora para fazer isso. no final das contas é um fundo, então o fundo ele vai ser, você precisa ter uma gestora ali para colocar o produto de pé. E como eu falei, tem essas partes que compõem o ETF, que é basicamente o gestor, o provedor do índice e o market maker, né? O índice ele é uma parte da composição do custo do fundo como um todo, ali dentro da taxa de administração, como é normalmente, né? E O tem market esse maker termo geralmente é o BTG. Por exemplo, pegar um caso num fundo que é o BTG que está. Ele pode ser o market maker e o administrador ou não? Pode. Ele pode ser o gestor do fundo, o administrador do fundo e o market maker do fundo. Ele consegue ser as pode três ser as figuras. três coisas, sim. Aí, no caso, a Teva é a provedora do índice.
Os casos, por exemplo, que a gente tem alguns produtos lançados com o BTG, que o BTG faz a gestão. Se não me engano, para a maioria deles, se não para todos, eles são market makers também e são administradores. Legal. Já que estamos falando de mercado, a renda variável pode abrir novas possibilidades para quem busca diversificação e crescimento patrimonial com estratégia. Na descrição tem um conteúdo gratuito que vai te ajudar a entender como explorar isso com mais segurança e visão de longo prazo. Acesse agora e confira. Legal, e tem um termo novo aqui, Télio, que eu já vou usar, tá, no meu dia a dia, que é index makers também, né? Que é o que vocês são. Um jeito É que bonitinho de ele tá falar. economizando o inglês, né? Provedor de índice, não é? Provedor de índice, boa. Agora eu entendi, Pô, muito legal, cara, muito legal. Pessoal, deixa eu fazer aqui os recadinhos, então, se até aqui você teve alguma dúvida, vou pôr você tem rede social, é ativo? Não sou muito ativo não, Põe mas o se da quiser Teva, colocar do... Tá, pode ser. vou deixar os contatos do João Paulo aqui também. Cara, eu tô me policiando pra não errar seu nome, mas João Paulo. Não, fica tranquilo. Tá. Eu chamo de João, então. Pode chamar de João também, não. tá? Vou deixar então aqui os contatos do João, caso você tenha uma dúvida muito específica, quiser entrar em contato com a Teva, pode ficar à vontade. Ou também, se quiser vir para esse mundo dos investimentos em ETFs, por que não? Né? Pode falar com a gente também na SAC, que o nosso time está preparado também. Gostamos de ETFs aqui na SAC, ou Elion? Cara, eu não vou. Agora você me pegou, hein, velho? Tinha que ter preparado isso antes, Essa né? pauta? Mas cara, sim, né? Temos, que eu me lembro, Deb 11, o Bova 11, né? O pessoal que trabalha bem, IVV 11. Cara, Bacana, pontualmente, assim, né? eu não vou lembrar volume, né, em custódia agora, assim, e aí minha memória seria um negócio, assim, fabuloso, mas não tem essa informação de bate-pronto. Mas sim, a gente trabalha assim, cara. Gostamos, né, então. Gostamos, não. Beleza. Pessoal, e aí de novo tem link aqui, tá? Para você abrir sua conta também com a Sacre. E se tiver só as dúvidas, quiser mandar nas redes sociais, é @sacreinvestimentos, com S no final. Enquanto você falava, João, eu fiquei numa dúvida. O seguinte, vocês dão manutenção no índice também? Ou, por exemplo, chegou a demanda da gestora, vocês entregou o índice, acabou o meu papel ali. Não existe interferência do gestor no índice, em hipótese alguma, assim, depois que o índice está feito, né? O gestor ele pode dar alguns inputs ali para a construção da regra, né? Eu quero uma alocação assim assada, até porque pode ser parte de uma estratégia dele. Mas a metodologia do índice é de responsabilidade do provedor, né? E a partir desse momento você não pode ter interferência, senão você está fazendo uma gestão ativa, no final das contas. As manutenções que existem nos índices, elas são baseadas na própria evolução do mercado. Então, suponha que eu crie hoje um índice que eu falo assim, olha, eu vou pegar empresas com market cap superior a 500 milhões de reais. 500 milhões de reais hoje é uma coisa, daqui 20 anos vai ser outra, né? Então, eu posso ter alguns triggers dentro das metodologias de índice, isso é comum no mundo inteiro, dentro das regras de transparência e tudo mais. Índice é um negócio, no geral, muito transparente, né? Tudo muito público. Você pode colocar alguns triggers ali para fazer essas mudanças. Poxa, a liquidez do mercado mudou, então eu preciso mudar algum fator aqui. Isso pode acontecer, mas muito fora disso é mais difícil hoje na regulação atual. Legal. Não tem, então, dentro da empresa, alguém que fica diariamente, assim, olhando para esses índices e olhando performance? A gente olha no sentido de acompanhar a evolução do produto e ver se as estratégias fazem sentido e estão funcionando, etc. Mas não de, poxa, Também não estão largado lá, né? Tá Não é isso dando que eu tô errado, querendo dizer, né? vamos largar, né? Assim, a gente tem eu particularmente tenho uma visão muito mais indexada de investimentos do que ativa, assim, né? Eu não acho que no longo prazo funciona muito ser tão ativo na alocação de portfólio. Então, é até meio contraintuitivo para mim eu ficar olhando e tentando consertar uma estratégia que pontualmente não funcionou ali, sabe? Ela é sempre parte de um todo, né? Legal. Alguma dúvida, Leão? Algo nesse... Porque eu vou pedir para ele falar um pouco da Teva, não, né? O que pode seguir. Fala então pra gente, João, a respeito da Teva, né? Quando surgiu, por que surgiu, né? Lá atrás. Quanto tempo tem? A Teva ela nasceu em 2019. Ela foi fundada pelo Gabriel e pelo Soli, né? Ela nasceu exatamente para ocupar esse espaço de infraestrutura de mercado, que é o cálculo do índice, né? A gente identificou que existia esse gap no mercado brasileiro, então o mercado de fundos indexados, né, de ETFs, ele cresceu muito
todos os lugares do mundo, e o Brasil ficou um pouco para trás. E Uhum. quando você vai olhar isso, né, um dos fatores que a gente entendeu do porquê que isso aconteceu é exatamente a falta de índices diferentes, né, de índices customizados, de referência ali, estratégias diferentes. E no Brasil você tinha isso em dois grandes players, que era a B3 e a Ambima, né, que continuam fazendo seus índices ali, mas existia um espaço para fazer coisas novas, né? Então a Teva ela foi criada com esse objetivo de infraestrutura de mercado mesmo, criar a matéria-prima necessária para que o mercado de ETFs se desenvolvesse, né? E essa tese se provou certa, né? Porque ela nasceu em 2019, se não me engano, em 2021 foi o lançamento do primeiro ETF indexado por um índice nosso, e hoje a gente tem 3 ETFs indexados, 2 fundos imobiliários indexados por índices nossos, 67 mil cotistas ao todo nos ETFs nos produtos que a gente tem lançado, e ao total, né, quando você soma todo o AUM dos fundos indexados pela Teva, hoje está em 4 bi, aproximadamente. Bom, né? Bons números, né, Leon? Subindo, né? E subindo, né? Esse número- Subindo, assim, com um ritmo bem rápido, foi engraçado, assim, foi interessante de Ai, acompanhar. só para deixar, então, assim, eu tinha até colocado na pauta aqui, né, como que o investidor comum e os próprios assessores têm acesso a esses produtos da Teva. Então, a gente não vai falar direto com a Teva, né? Vai ser por meio de um ETF mesmo. Todo ETF é listado em bolsa, então qualquer um tem acesso, né? Qualquer um que tenha conta numa corretora vai ter acesso ao ETF, assim. Até vai mais técnica, né? Ela não vai ter um Sim, atendimento. sim. Você até falou, pode falar contar com a Teva, né? Mas geralmente vai servir mais para um gestor, para alguém de Sim. repente Se que tiver alguma dúvida da é metodologia do índice, no a gente B2, tá no lá, mais manda e-mail que a gente vai é, responder, né? isso. Mas é mais O cara, difícil. esse índice não tá legal, velho. deixa Pois eu- é, cara, já foi montado agora, né? Às vezes aparece, tá? Já vou até te falar aqui. Esse dia eu tomei. Aparecem uns haters, tá? Eu tomei É uma bom. dura esses Quando dias. começa a falar mal é porque tá É. prestando atenção. Uhum. Não, E para frente aqui, o que vocês olham assim para esse mercado? Eu sou super otimista com o mercado de ETFs no Brasil, assim, eu acho que a gente tem um gap para cobrir do que aconteceu no mercado lá fora gigantesco. Eu acho que é uma coisa que o mercado brasileiro começou a prestar mais atenção, né? O mercado de fundos no Brasil, assim, para investidor pessoa física, ele é recente. Ele não é um mercado que há, sei lá, 60 anos as pessoas investem em fundos. Se você pensasse, nossos pais, pô, eles não investiam em fundo de investimento, né? Era muito raro. Isso foi uma evolução muito recente, isso, no Brasil, de popularização de investimento para pessoa física. Então é natural que esse mercado tenha demorado um pouco mais para se desenvolver no Brasil. Mas uma vez que ele aconteceu, acho que é rápido para o investidor perceber o benefício de estar num produto como o ETF é. Que é um produto transparente, então você sabe exatamente onde você está investindo, que é uma coisa que as pessoas ignoram, mas é super relevante, é o que o Hélio falou, né? No começo, pô, eu não vou investir numa empresa que tenha valores diferentes dos meus, sabe? Então, você simplesmente terceirizar a gestão do teu dinheiro, do teu patrimônio, para um gestor, você pode estar cego sobre isso, onde ele está alocando seu dinheiro, e pode estar indo contra os teus princípios, inclusive. Então, o ETF ser transparente, ser um instrumento super líquido, né? Que você compra e vende na bolsa a hora que você quiser, na tua mão ali. É super bom também. E de baixo custo, que é algo que é super diferencial no longo prazo para o teu sucesso financeiro. Então, acho que a composição desses benefícios, assim, não tem como não vingar no Brasil. Uhum. O que eu acho legal, Elião, assim, do ponto de vista de investidor, quando a gente vê um fundo indexado, né, um ETF, um fundo de índice, se der ruim para o investidor, agora falando do ponto de vista do investidor, né, botei a grana ali, não é gestão, é o mercado mesmo, né? Não vai dar errado porque o índice é ruim, né? É mercado isso, né? Não deveria, né? Dar errado porque o índice é ruim. Pode ser, se o índice for ruim, pode ser que dê, mas no geral, acho que É que ninguém quer fazer um índice ruim, assim, né? Exato. Pode-se dizer. Exato. Vão querer sempre o supra-sumo ali. É por isso que é importante, né? Quando a gente faz o índice, Porque você não o pode... índice ele tem um papel quase social dentro do mercado financeiro, né? Também, ele é referência. Ele é referência. Todo mundo... Que legal, né? Vamos pensar assim, eu não sei, eu tô com o hash funds na cabeça que é mais fácil de eu imaginar, que nem o exemplo que eu dei. Né? Por exemplo, imagina que o momento em que o Bitcoin está crescendo mais que as altcoins. Pô, nesse caso o hash 11 ia performar melhor que o outro. Né? Aí, pô, a culpa é a culpa é do índice ou a culpa é do mercado, né? Que um tá valorizando mais. Ah, não, agora as altcoins estão valorizando mais que o Bitcoin, né? Em relação, né? Imagina que o Bitcoin subiu 10, as altcoins subiu 100.
Aí esse outro índice ia subir, ia ter uma rentabilidade maior, né? Aham. Então, assim, quando você fala de montar o índice, na verdade, beleza, a ideia é mais ou menos isso, né, João? Às vezes me corrige, né, se estiver errado. Mas, assim, o momento de mercado pode ser que favoreça um ou outro, não quer dizer que o índice é ruim, né? É, Às vezes é que o, exatamente. o timing do mercado ali, naquele momento, o índice vai performar melhor, porque Exato. o mercado está andando mais a favor daquela regra que foi criada. E eu acho que isso traz até mais tranquilidade para o investidor, porque você sabe exatamente qual. Não é que você está mudando a estratégia no meio do caminho, né? Você está indexando a estratégia e você consegue ver exatamente de onde está vindo o teu retorno bom, de onde não está vindo o retorno, onde o retorno não está tão legal. Então você consegue ter mais transparência ali também e mais controle onde você está alocando o teu capital. O DEB11, por exemplo, ele é mais, puxa mais para o CDI, não é? Ou não? Ele é composto por debentures que são DI+, né? Ah, é DI+, né? Ele é uma carteira bem ampla de debentures, todas com DI+. E eu não sei, mas É que eu lembro que ele é uma linha reta, assim, cara. Então, assim, ele é bem... é uma linha reta É. um pouquinho para cima do DI, né? Porque você tem o prêmio de risco ali das debentures, E eles não têm aquela marcação a mercado que você vê, às vezes, é, num fundo de IPCA, né? Que aí a curva abre, o fundo despenca. Daqui a pouco a curva cai, o fundo sobe. Aí o cliente nosso fala, vai, cara, esse negócio é muito louco, né? Então, a gente está Fixo, indexado no fixo, DI, mas é não é, né? melhor, né? Ele é um pouco mais volátil do que o DI, naturalmente, porque você tem um pouco mais de risco, mas ele não... Mas, assim, é uma carteira de bastante qualidade, pelas regras da composição do índice, né? A gente pega ativos bem líquidos e grandes, né? Com critérios de seleção bem robustos. Então, a carteira, o output da carteira é uma carteira de bastante qualidade e ela é muito diversificada. Então, você dilui qualquer risco ali sistêmico, né? Então, E esse desculpa, qualquer risco o BTG que individual. faz a gestão desse aí. É o BTG que faz a gestão. Legal. Bom, né, Leon? Você acredita que o diferencial da Teva em relação, por exemplo, você citou B3 e Ambima, justamente está olhando para esses lugares que eles não estão, tá caçando ali alternativas, inovações, né? Eu acho que é essa inovação de mercado, buscar a customização um pouco maior, né? Porque você tem demandas específicas os gestores eles têm esse olhar, né? De indexar parte do portfólio deles. Então, acho que a Teva ela tem essa flexibilidade, essa capacidade de customização, enfim, que a gente consegue fazer isso de uma maneira bem eficiente. Então, Acaba meio quase que sendo um trabalho de escolha ali, né? De fato é um trabalho de escolha, mas quase que substitui o gestor, assim, no pontualmente o gestor ali. ele continua sendo super importante porque o trabalho de aplicação não é um negócio trivial, ainda mais quando você vai para essas classes de ativos diferentes, né? Uhum. Fazer uma gestão de uma carteira de crédito privado é bem sofisticado. E uma carteira de crédito privado, como é a do DEB, por exemplo, que é uma carteira bem ampla, demanda uma capacidade ali do gestor que não é qualquer um que faz, assim, né? Tanto que tem poucos no Além de mercado. tempo, imagino, né? E você tem um equipe, né? trabalho alguns gestores, né? É comum você ver ao redor do mundo, assim, gestores fazendo uma replicação por amostra, né? Então, o cara, ele pega a carteira do índice, ele pega uma amostra dessa carteira, para ele não ter que negociar todos os ativos, né? Isso demanda conhecimento do gestor ali e bastante habilidade. Mas, no geral, o índice, ele funciona como, no final das contas, ele está transformando a tese de investimento à cabeça do gestor no algoritmo. Então, simples. O gestor ele passa a ter outra dor de cabeça, né? No caso, o gestor que tem uma gestão ativa, ele tem que ficar pensando no que vai fazer para render mais que o mercado, né? É isso, né? E o gestor do ETF, ele vai ter que, cara, pera lá, como que eu consigo replicar esse negócio sem... É outra cabeça, né? Assim, eu tenho que ficar pensando em, cara, pera lá, compro Vale ou compro Petro? Não. O índice falou que é tanto por cento de Vale, tanto por cento de Petro. Então, né? Bora, né? Você vê gestor usando o próprio ETF para tentar superar o mercado, né? Ele vai fazendo alocações diferentes entre diversos ETFs, diversos índices ali para tentar superar o mercado. É um instrumento que... Isso é uma coisa interessante, porque o ETF, originalmente, ele é um instrumento de institucional. Ele surgiu nos Estados Unidos como um instrumento para alocação de capital institucional, de fundo de pensão e fundo dos endowments, que são das universidades, né? Ele foi popularizado para pessoa física depois, né? Então, e é interessante você pensar, pô, você tem um produto que era praticamente exclusivo para o público institucional, ele está disponível para o varejo, né? Pô, é um super produto, então, né? Se o cara que está administrando ali bilhões e bilhões de dólares compra esse negócio, o varejo também deveria, né? Sim.
Muito bom, Elião. Alguma outra dúvida aí que... Eu tava tentando, ele falou aqui, eu fiquei pensando, falei, cara, realmente, né? E aqui no Brasil, eu não sei se correu esse caminho, né? Aí a curiosidade, né? Começou com o institucional e veio pro varejo, ou já começou no varejo e vocês estão tentando ir pro É institucional? uma boa pergunta. Assim, o que eu percebo hoje é que o institucional ele tem abertura, naturalmente, só que ele é mais burocrático o investimento do público institucional. E estou falando institucional aqui, fundos de pensão, né, essas coisas, não outras assets, coisas do tipo. Fundo da Petrobras, É, lá, os Petros, Petros, esses caras, assim. Postales lá, Eles já usam bastante, assim, né? Eles já usam bastante e a gente tem visto cada vez mais interesse, assim. E gestores, no geral, usam ainda mais, né? Mas aí em estratégias, tipo, uma alocação mais pontual, quando o gestor é ativo, né? Uma estratégia mais pontual ali, coisa do tipo. Mas no Brasil acho que foi meio que tudo ao mesmo tempo, porque é recente, né? Não teve... A gente... E hoje a custódia, não sei se vocês têm como medir isso, a custódia que vocês falam, custódia, eu falo custódia, né? Que é o AUM de 4 bi que vocês têm. Quantos por cento? Ah, tem tantos bi no institucional, tanto no vale. Vocês têm essa Aí a gente não métrica? tem Não muito tem essa... ideia. Não tem, É porque fica fora do controle fica de fora, vocês, a né? gente não tem a gestão de fato, né? Aham. Mas a gente tem a quebra que a gente tem é entre renda fixa e renda variável, assim, o que a gente tem crescido muito, natural do mercado brasileiro e até do momento de mercado, é nos ETFs de renda fixa. A renda fixa está crescendo mais que a renda variável. Ah, sim. Tá difícil, hein, Anjo? Você vê como é que é? E renda Bom fixa pra é nós, uma, Elião. é uma classe de ativo que no Brasil ela pô, é muito Aham. é bom, né? Porque que você vai correr tanto risco assim. E tem muita coisa para desenvolver ainda, né? De trazer um pouco um olhar mais de fatores para dentro do mundo de renda fixa, etc. Que tem bastante coisa para criar ainda. Então acho que tem. Eu tava ouvindo você falar, João, e pensando, né? Aí eu já fico. Você já falou algumas vezes aqui que o mercado é muito recente e eu começo meio que. Vocês lá internamente olham já para outros mercados, então, ou. Não, vamos fazer Brasil primeiro, vamos atender toda a demanda aqui. Aí eu olho, né? Eu sou ansioso, eu tô olhando tudo ao mesmo tempo, mas se eu vou fazer, eu não sei. Porque haja, né? Haja hipótese, né, Hélio? Imagina, só aqui na América Latina, o tanto de produto que poderia sair daí, O né? mercado de ETFs na América Latina, do México é um pouco mais desenvolvido, assim, mas os outros países ainda não tanto, né? O mercado forte de ETFs no mundo é, como qualquer mercado, né? É nos Estados Unidos, assim. E lá, assim, tem uma... Tem algum ETF de bolsa europeia aqui? Sei lá, tô viajando aqui. No Brasil, O China 11, eu sei que uma vez... eu não tenho certeza, não tenho certeza se tem. Eu acho que já teve de emerging markets, não sei se ainda tem. Aham. Alguns ETFs foram... Eu quero investir na Bolsa Argentina, o título Tesouro Argentino. Eu acho que tem, assim. Eu lembro que a gente fez um conteúdo pro blog falando sobre um ETF de euro. De euro? Euro, Ah, alguma mas deve coisa. ser da moeda daí, certo? Deve ser acredito deve sim. ser Não de só empresa. do moeda, né? Esse é outro exemplo de outra classe de ativo, né? ETF é de qualquer coisa. Tem ETF de dólar, tem ETF de futuro de commodity hoje disponível, né? De milho. Milho, né? É, verdade. E aí, outra dúvida que eu tava pensando aqui, e aí, né, tentando entender o negócio, tá, João? Vocês têm um papel importante na divulgação de ETF, né? Porque sem ETF praticamente a Teva não tem porquê, né? Não tem uma razão de ser, né? A gente apostava muito, assim, e ainda aposta nessa parte educacional mesmo, porque quando a gente começou, hoje já fala, eu ainda acho que a gente fala pouco de ETF no Brasil, mas quando a gente começou, falava menos ainda, né? Então a gente teve um trabalho ali de formiguinha de explicar, porque realmente é um mundo novo, assim, pro Eu mercado tiro pela brasileiro. gente, acho que é o primeiro episódio que a gente tira pra falar especificamente de ETF. E quando você vai explicar o mecanismo ali, porque dá para entrar muito no detalhe do ETF, né? E se deixar assim, eu vou falando, porque quando você vai entrar no mecanismo de como o ETF funciona, é um negócio muito bem estruturado, sabe? Você fala, pô, o mecanismo de criação e distribuição de cota do ETF, como que isso garante a liquidez. Pô, isso é muito legal. Então a gente teve um trabalho no começo ali, e até hoje a gente faz dessa maneira de educacional, né? Tanto que até a gente alimenta um site que é o etfsbrasil.com.br, que ele é um site que mapeia todos os ETFs listados no Brasil e outros fundos também, né? Mas ele nasceu mapeando os ETFs. É super legal, assim, porque ele tem lá Vocês dentro alimentam com dados ou com conteúdo? com dados, né? E alguns conteúdos também ali, Tá. você vai ver, tem alguns artigos escritos por nós, Assinados por então, vocês, né? então.
Mas ele tem algumas ferramentas super interessantes ali dentro. Uma delas é o próprio screening de fundos, então você consegue, poxa, eu quero uma estratégia de ouro. Você vai lá, vai filtrando e você vai achando os ETFs Vou que estão deixar disponíveis no salvo aqui, Brasil. ETFs Brasil. Eu quero ver todos os ETFs que são indexados pelos índices da Teva. Você vai fazendo os filtros e chega. E aí tem tudo. Aí tem a lâmina do produto lá. Então vai ter o histórico da performance, todas as métricas de risco, retorno, a carteira, tem tudo. E tem uma ferramenta de comparação nesse site também, que é super legal. Você consegue comparar dois ETFs de estratégias semelhantes e tal, ver custo, como é que impacta o custo. Você já tinha gravado algum podcast ou é o primeiro? Vamos. Eu acho que é o primeiro que a gente... Primeiro podcast? Aí, Que bom que eu tô gravando, pelo menos. É, Estamos largando na frente. Né? Tem uma ferramenta lá. Ouso até te convidar a ir lá, tá, Hélio? Visitar a Teva lá. Com certeza, estão convidados. Conhecer mais aí desse... O Hélio é meu parceiro de renda variável aqui, de mercado, tá, ô João? Então essas coisas assim que foge um pouco da trivialidade, geralmente é com o Hélio que eu converso. E nesse site tem uma ferramenta bacana também, que é um simulador de portfólio. Você consegue criar um portfólio usando vários ETFs. Acho que até 10, até mais papéis. E a gente faz todo o backtest dele, coloca as métricas de desempenho, tá? É super legal. E a gente também mostra o impacto do custo da tua carteira, sabe? Quanto que você está economizando ali de dinheiro se você alocar via ETF versus um fundo 2,20, por exemplo. É bem legal. Muito bom, hein? Só, eu acho que é isso. Então, caminhando aqui pro final do episódio, bom episódio, né, diretor? Bom, assunto técnico e aprofundado, muito legal. Algum ponto, João, que você acha que a gente não tocou, que vale a pena destacar aqui ou reforçar pro A ouvinte? gente não falou várias coisas, mas acho que demanda algumas horas. Mas já não, tem conversa ainda, cara. Mas assim, já deu para despertar O boas assunto é infinito, eu curiosidades gosto aqui. um pouco, então vai. Não, vamos deixar já meio que agendado a próxima vinda do João para Maringá aqui, a gente já puxa ele de novo. A Vamos. gente prepara uma pauta, a versão 2.0, João, e assuntos que a gente esqueceu de falar. Putz, tô falando aquilo lá, cara. Ou vamos pegar uns ETF específicos aí, vamos destrinchar eles aqui na Também, resenha ué, também. por que então. não? Você também. A gente fala um pouquinho do índice, qual é a racional de construção, acho que é legal. Você tem alguma restrição, assim, de falar mal de algum índice ou não? Assim, Falar mal, ética? Ou contratual, é bom né? evitar, né? É bom evitar. É bom evitar. Na dúvida, é bom evitar. A gente já mete o pau Mas já aí, nos índices aí, já faz uma polêmica, já sai né? Eu vou deixar com vocês. Até o BTG vai vir bater em mim. Ô, Fê, isso aí eu que cuido. Pô, tá bom, desculpa, não sabia. O Elhão, o Elhão, João, às vezes ele vem pro Ouviu Investiu aqui, aí ele abre o coração, aí depois ele fala no bastidor, Angelim, não dá pra cortar, não? Calma, Elhão, calma que... Mas nunca precisamos cortar nada, Nunca precisamos cortar. Eu já então, pensei, falei, será que aquilo lá que eu falei, será que eu não peguei pesado? Aí depois eu mando o vídeo pra eu ver. Aí eu falo, não, tá tranquilo, posso soltar, vai tá tudo certo. Pô, mas muito bom, cara, muito bom, muito bom. Tá aqui na tela, aqui, ó, DEB11, DBB11. Tô acompanhando aqui, tá, pessoal? Bom, então, de qualquer forma, João, obrigado, cara, pela sua vinda. E de verdade, velho, se tiver pra São Paulo, vamos fazer uma visita lá pro João Vai sim. em loco lá. Tô convidado. O dia é muito corrido, o dia a dia de vocês lá, aquilo a gente... Paulo é sempre um pouquinho, mas dá pra... Óbvio, tranquilo. Tirando o trânsito, cara, o problema é o trânsito. Depois do exato. trânsito, eles ficam tranquilos. Então, fechou, então. Obrigado pelo seu tempo, Eu então, que cara, agradeço, pela gente. visita e por compartilhar com a gente esse conhecimento. Eu gostei, Elião, bom? Legal, né? Muito bom. Obrigado, João. Eu que Valeu, agradeço, valeu. gente. Agradeço. E Hélio Ranieri, CEO da SAC, obrigado de novo, Elião, por estar de volta aí agora com microfones turbinados. Estreiei, Estreou. esse aí. Por uma questão técnica, você estreou. Muito bem. Pessoal, você que assistiu ou ouviu até aqui, obrigado pela sua companhia. De novo, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. E se o conteúdo foi realmente bom, dá aquele joinha que ajuda a gente. Boleto joinha, não falei, hein? Esqueci do boleto joinha. Que é de graça e você ajuda bastante o YouTube a entregar o nosso conteúdo. De novo, se quiser falar com a gente da Sacre ou da Teva sobre ETFs, investimentos em fundos de índice, tem link aqui na descrição e você pode mandar sua dúvida também na área de comentários aqui do episódio. E já me comprometo, tá, João? Quando tiver no ar, no nosso blog lá, eu passo pro Hélio, o Hélio te encaminha um artigo bem legalzinho lá também, mencionando a Teva e os produtos, principais produtos. Mas acho legal, tá? A gente selecionar uns 4 fundos ali, uns 4 índices ali, e no próximo a gente entrar bem no detalhes deles ali, né? Porque, por exemplo, ele falou diversas debêntures, diversas quantas, né, Hélio?
Quem tá nesse pacote? Eu fiquei curioso, cara. Muito bom, obrigado. Gente, e obrigado vocês também de novo e até a próxima. Valeu. Estamos chegando ao fim de mais um Ouviu Investiu e eu quero te deixar uma dica valiosa. A Sacre disponibilizou um material direto e prático sobre a renda variável para te ajudar a entender como se posicionar com estratégia nesse mercado. Clica agora no link da descrição e comece a aplicar.